com tudo que tem acontecido no mundo, com todos os sinais que têm acontecido, são guerras, a gente nunca, pelo menos eu nunca tinha visto ninguém se levantar contra Israel. E agora isso se tornou tão evidente nos últimos dias. Tanta coisa ruim que tem acontecido, tanta doença que tem aparecido, foi a pandemia. Você poderia afirmar, você poderia dizer para mim que nós já estamos nos fins dos tempos, esses são os nossos últimos dias, ou não? Você acredita que esse é o início dos fins dos tempos? Como que a gente começa por aqui? Então, vamos lá. O profeta Joel, lá em uma aliança antiga, né, há muitos anos antes de Jesus vir para a terra presencialmente e cumprir o seu ministério terreno, ele escrevendo para judeus, para o povo judeu, ele diz algo bem interessante. Ele diz assim, olha, acontecerá naqueles dias que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizariam, vossos jovens teriam visões, vossos velhos sonhariam, né? Até sobre servos e servas naqueles dias derramarei do meu espírito, diz o Senhor. E aí o tempo passa, e ele fala isso porque naquela aliança em que eles viviam, o Espírito Santo, ele não habitava dentro das pessoas por causa da natureza de pecado que elas tinham. Jesus ainda não havia vindo para a terra, morrido e ressuscitado. Então, o Espírito Santo vinha sobre reis, sacerdotes e profetas, os ungia para que eles desenvolvessem e fizessem coisas, mas ele não podia habitar com as pessoas, né? E aí o profeta Joel disse, olha, vai chegar um tempo em que o Espírito vai ser derramado sobre todos, eles vão ser cheios do Espírito Santo. E aí, alguns anos depois, Jesus vem à Terra, cumpre o seu ministério terreno, morre, ressuscita naquela cruz e ele é elevado aos céus. Antes dele ser elevado aos céus, ele traz uma instrução para os discípulos, né? Está lá em Atos capítulo 1. Olha, não se ausentem de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles passam ali 10 dias aproximadamente, orando, reunidos em um lugar, um grupo de 120 pessoas, e naquele momento ali, no dia da festa de Pentecostes, o Espírito que naquele momento, porque eles já haviam nascido de novo, quando Jesus ressuscita e sopra sobre eles o Espírito agora vem sobre eles. Eles são cheios do Espírito Santo. E aquela profecia que era para judeus, lá de Joel capítulo 2, agora acontece com a igreja, com outro povo, porque os líderes judeus rejeitaram o Messias, o reino. Então nós somos, como Paulo diz em Romanos 11, enxertados na videira. Nós éramos um ramo de uma oliveira brava, fomos enxertados na oliveira porque o ramo original foi cortado, porque rejeitou. Então, agora aquela promessa que era para os judeus nos alcança. Nós somos cheios do Espírito Santo. E aí, naquele momento, aquela igreja, lá em Atos, no capítulo 2, cheia do Espírito Santo, começa a falar em outras línguas, e a Bíblia diz que o povo começa a se admirar com aquilo. Houve um rebuliço santo, um negócio acontecendo ali naquele lugar. E aí Pedro põe-se de pé, junto com os 11, e em Atos capítulo 2, versículo 11, Pedro agora vai fazer um discurso. E aquele povo se admirava porque achavam que aqueles irmãos estavam bêbados, aqueles discípulos estavam bêbados. Então, provavelmente, aquilo que eles estavam falando em outras línguas, né? E cada um entendia no seu próprio idioma, o dom de manifestação, dom de variedade de línguas com interpretação estava operando. Mas é interessante porque naquele momento Pedro se põe de pé e diz, olha, vocês estão achando que eles estão bêbados? Eles não estão bêbados. Mas o que você está vendo é o que o profeta Joel falou. E aí Pedro usa a seguinte expressão, que nos últimos dias, e aí ele usa a palavra escatos, ali em Atos 2:11, de que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele cita a profecia de Joel capítulo 2. Então, nós podemos afirmar, com base nesse texto, que nós estamos nos últimos dias. Nós estamos no período final de tempo onde Deus está tratando com o homem aqui na terra. Desde Atos 2, nós já estamos nos últimos dias. Pedro afirma cabalmente. Acontecerá que nos últimos dias. E aí ele cita o texto de Joel. E ele diz, já está acontecendo. Então, nós já estamos nos últimos dias. Se há 2000 anos atrás, quando Pedro disse isso, já era últimos dias, agora eu posso dizer que é o final dos últimos dias. É o fim do fim dos tempos. É como se
O barco, né, lá da história que eu te falei do significado de escatos, o barco já está chegando lá no ponto final, né, na última parada. E de fato nós já estamos, né? Quando nós olhamos, por exemplo, algumas instruções que Paulo ele fala para Timóteo, né? Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 3, e ele diz, olha, acontecerá que nos últimos dias... E ele usa de novo a palavra escatos ali. As pessoas serão egoístas, avarentas, amantes de si mesmos, né? Inimigos de Deus, buscando somente seus próprios interesses. Então, todos aqueles sinais de 2 Timóteo capítulo 3 que Paulo fala que não são sinais exteriores, mas sinais de comportamento das pessoas, demonstram que, de fato, nós já estamos nos últimos dias. Agora, como nós vamos conversar talvez daqui a pouco, provavelmente, nós ainda não estamos na tribulação. Nós estamos nos últimos dias, mas nós estamos caminhando para alguns acontecimentos que a Bíblia, que Jesus, que o apóstolo João, Paulo também vai falar bem detalhadamente sobre isso. Mas sim, cara, nós já estamos nos últimos dias. Você que está em casa nos acompanhando, você já está nos últimos dias. Não vai ser no futuro. Não vai ser daqui a tantos anos. Ah, não, daqui a uns 20, 30 anos isso vai acontecer. Não, querido, já é agora. Você já está nos últimos dias. Nós já estamos nos últimos dias aqui. Muito legal, muito interessante, porque nós já trouxemos pessoas aqui com algumas vertentes de interpretação. E geralmente, ó, você já sentiu o cheiro maravilhoso aqui, ó? É o San Rafael que chegou aqui para nós. Obrigado, meu fião. Nós recebemos pessoas aqui que tem algumas interpretações assim, ó. Estamos nos últimos dias, mas eu acredito que não é para essa geração, que será para a geração futura. E quando o pastor diz que a contagem regressiva, se é assim que a gente poderia falar, começou há 2000 anos, meu amigo, então agora tá perto, porque já tem um tempo que tá rolando o negócio, né? Exatamente. Não é isso? Então, claro, né? Se nós fôssemos estudar um pouco de cronologia bíblica, né? E, claro, a gente não consegue, né, deter-se nesse assunto, nesse podcast, mas, por exemplo, tem estudiosos que eles acreditam que o tempo de tratamento de Deus com o homem aqui na Terra são 7.000 anos. E aí, claro, eles falam isso baseados em algumas teorias, né, de tempo de tratamento de Deus com o homem, sobre duas expressões que sempre que elas aparecem na Bíblia, elas estão ligadas à volta de Jesus, como é o caso lá de Pedro, e ao tempo de vida do homem, que é aquela expressão, um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, né? E aí, alguns estudiosos acreditam, claro, teorias, né? A gente não pode cravar que é isso, a gente não pode afirmar, colocar lá um ponto final dizendo que é desse jeito, mas alguns estudiosos acreditam que o tempo de Deus com o homem são 7 dias, né? Porque Jesus disse que meu pai ainda trabalha e vai chegar o dia em que ele vai descansar, se referindo a um dia de descanso. Aí quando a gente olha para a criação, 6 dias de trabalho, um dia de descanso. Esse dia de descanso seria os últimos 1000 anos, ou milênio, né? Quando a terra estará preservada, descansando, né? Vivendo um pouco como era antes da queda do homem. E aí esse tempo de 6.000 anos, claro, como eu falei há pouco, né? Nós precisaríamos de muito mais tempo e algo bem específico para estudar isso. Mas se a gente fizer uma conta rápida, lendo as genealogias e entendendo quando nasce cada um e quando morre cada um, ou quando tem o primeiro filho, né? Ali em Gênesis capítulo 5 em diante, a gente vai ver que de Adão até Abraão são 2.000 anos, de Abraão até Jesus são mais 2.000 anos, então de Jesus até, na verdade, da morte e ressurreição de Jesus, até o milênio seriam mais 2.000 anos, e o último período de 1.000 anos, ou o último dia dos 7, né? Cada dia representando 1.000 anos, seria o milênio. Então, se nós queremos que o arrebatamento, por exemplo, eu sou pré-tribulacionista, então nós queremos que o arrebatamento pelo menos vai acontecer 7 anos antes do milênio, porque vai ter que ter a tribulação, né? E então nós poderíamos dizer, de fato, que nós, segundo essa teoria, nós estamos no caminho final do tempo do homem aqui na Terra,
antes que o milênio aconteça. Então tá bem pertinho. Caramba, mas se for por essa linha de raciocínio, curva, hein, William? né, Yuri? Você se endireita aí com Deus, tá? Cara, essa teoria eu ainda não tinha ouvido. Faz muito sentido. Tem uma coisa que eu não coloquei aqui no nosso roteirinho, mas vamos lá. Vale a pena fazer essa pergunta, né? Por exemplo, existem teorias... eu nem sei se eu arrisco falar teorias cientificamente falando que a criação, quando a gente fala, por exemplo, dos dinossauros, quando a gente fala dos homens pré-históricos, é antes. Antes de Adão. Bem antes de Adão. Isso. Mas e daí? Esse aí era um protótipo? Olha que louco. Isso era onde ele vai, hein? Isso aqui não estava combinado. Rapaz, olha pra onde ele tá indo, rapaz, hein? ele é exclusivo, meu filho. Ele é feito eu, ele gosta dos detalhes. Vamos lá. Ó, basicamente existem duas grandes teorias, né, teológicas e vertentes teológicas que falam acerca disso, tá? E aí, cientificamente, antes da gente entrar na parte teológica, cientificamente, existem duas correntes. Uma corrente que acredita que, de fato, a Terra tem milhões de anos, baseado na datação do carbono 14. Então, eles acreditam que a Terra tem milhões e milhões e milhões de anos. Outros estudiosos, outros cientistas, né? E aí essa corrente tem crescido ultimamente dentro do meio científico, acredita que a verdadeira idade da Terra não é tantos milhões de anos. E aí eles levantam uma possibilidade que a Terra tem aproximadamente 6 mil anos. Tá? Então, basicamente, existem essas duas teorias. Se alguém der um Google aí e der uma olhada, a verdadeira idade da Terra, por exemplo. Então, você vai ver muitos cientistas renomados defendendo essa ideia. Cientificamente, tem essas duas ideias. E, teologicamente, tem também duas teorias principais. A que acredita que entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2, há um intervalo de tempo. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Ponto. Versículo 2 diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Se nós olharmos um pouco o contexto de toda a criação e do que Deus cria, associarmos com alguns textos de Isaías, por exemplo, que também usa o mesmo verbo, bara, que é o verbo hebraico para criação, no versículo 1. Em Isaías, por exemplo, nós vamos encontrar textos que a Bíblia diz que Deus não cria algo desorganizado e que a criação é perfeita. Então, se Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, alguns estudiosos e teólogos acreditam que algo aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2 que deixou a terra assim, sem forma e vazia. Segundo algumas pessoas, o que havia acontecido que deixou a Terra sem forma e vazia foi a queda dos dinossauros. Foi a queda daquele meteoro que extinguiu os dinossauros. Então, dentro dessa teoria, também teológica, pessoas acreditam que, de fato, Deus criou a Terra há milhões de anos, que haviam animais vivendo sobre essa Terra, que haviam dinossauros e que algo aconteceu que extinguiu os dinossauros. Para esse grupo, eles acreditam que a queda de Lúcifer, porque Jesus disse que eu vi Satanás caindo do céu como um raio sobre a terra, né? Eles dizem e acreditam que a queda de Lúcifer foi o que extinguiu os dinossauros e colocou a terra naquele período, né, que a ciência chama de era glacial. Alguns acreditam que é isso. Então, que existe esse intervalo de tempo e que os dinossauros viviam justamente nesse intervalo de tempo aí. Outro grupo, e aí, mais alinhado àquela teoria científica da idade da Terra de 6 mil anos, acredita que os dinossauros, durante um período, conviveram com o homem. Que dinossauros existiram? Isso é fato. A gente não tem como negar, né? Não, mas isso é mentira da ciência, é enganação. Não, queridos, é de fato. Tá? Nós temos provas disso. Então, outro grupo acredita, e aí mais alinhado a essa segunda parte que eu te falei, que eles conviveram com um tempo por um homem. Eles acreditam, por exemplo, lá no livro de Jó, quando fala de alguns grandes monstros marinhos, do Leviatã e coisas assim, que se referiam a esses animais. Tá? Pastor, a gente pode cravar que é um ou que é outro? Não. A gente pode levantar hipóteses e acreditar, né, que existem essas duas principais teorias.